em o teu coração, na presença de Deus derramar. Só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares matar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado por mais uma reunião de oração. E nós devemos fazer como nós acabamos de ministrar, entregarmos tudo nas mãos do nosso Senhor. Eu quero ler com você, irmão e irmã, os Salmos de número 18, nos seus 2 primeiros versículos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O Senhor é o nosso sustento e a nossa força.
que a inspiração destes 2 versículos dos Salmos de número 18 possa estar presente no nosso dia a dia, para que tudo nós possamos deixar no altar do Senhor. Você, irmão e irmã, é bem-vinda nesta reunião de oração. Aí no seu lar, estamos com saudades de nos reunir como igreja, estamos com saudades de poder estarmos todos juntos, mas aguardamos em Deus a boa e perfeita vontade dEle para que isso volte a acontecer e que nós possamos estar juntos novamente aqui no templo como igreja do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos ficando desta forma, via online. E via online, irmão e irmã, eu quero convidar você a prestigiar os nossos trabalhos, que são gravados, que são editados e ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Você poderá acessar o nosso canal do YouTube, Igreja Metodista em Vila Penteado, e lá estão os nossos cultos gravados, lá estão as nossas aulas da escola dominical, entre outros temas que nós temos lá disponibilizados. Também você poderá nos ver através do Instagram e através do Facebook, quando nós temos então as nossas transmissões ao vivo, que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração daqueles que ministram a palavra de Deus. Amém? Queria convidar você agora a termos uma breve palavra de oração. Deus amado, Deus eterno, Tu és bendito e Tu és bem-vindo aqui, Senhor, em nosso meio, Pai. Que toda a condução, Senhor, desta reunião de oração seja feita pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós nos reunimos, ó Pai, como comunidade de fé, em fervente oração, diante da Tua presença. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, com os cânticos e as palavras, Senhor, que é o alimento para o nosso espírito nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós queremos. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Libere o seu coração para que você tenha mais tempo para desfrutar da presença do Senhor. Procure se ajuntar mais com o Espírito Santo de Deus. Pedir para que o Espírito Santo de Deus fale mais com você, para que Ele ministre a presença dEle sobre a sua vida. Menos de nós e cada vez mais de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Presença, Pai, mais da Tua palavra, Senhor, mais de Ti e menos de mim.
eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais, ó Senhor, mais deste. Nós precisamos, Senhor, cada vez mais. Mais de ti. Quando o nosso coração se derrama na presença do nosso Deus e nós nos achegamos a Ele com um desejo de realmente encontrá-lo, o Espírito do Senhor procura estes corações e a presença ao coração desses que procuram adorar ao Senhor. E a presença do Espírito Santo vai inundando as nossas vidas. E a presença do Espírito Santo vai enchendo o nosso ser. Deus, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que Teu Espírito encontre corações disponíveis para Te adorar. Encontre corações, ó Pai, sedentos, ó Pai, das águas que saem do Teu trono, Senhor. Das águas, Senhor, que nos curam, das águas que nos libertam. Das águas, ó Pai, que saciam a nossa sede diante da Tua presença. Ó Jesus, dessa água, Senhor, que faz brotar o perfeito louvor dos nossos lábios a Ti, Senhor, que és o nosso Deus, que és o nosso Senhor. Ó Pai, os nossos corações, ó Pai, são derramados diante da Tua presença, para que o Senhor nos enche, Senhor, mais de Ti, Senhor, para que cada vez mais nós venhamos a diminuir e que a Tua presença seja abundantemente, ó Pai, sobre as nossas vidas. Restaurando, Senhor, a nossa sorte. Restaurando, Senhor, o nosso pensamento. Para estarmos repletos da Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Trazendo vitória.
da presença de Deus, pois ninguém poderá palavra que está sobre as nossas vidas. Nada poderá impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Esta palavra do Senhor, palavra de vitória, já foi liberada a toda a igreja de Cristo, a todo Israel de Deus. Tomemos posse, irmãos, pela fé desta palavra. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe. É bom estarmos aqui mais uma vez. Este culto de oração. Este culto em que nós vamos dedicar ao Senhor. E dedicamos ao Senhor. Este culto que é para que possamos conversar com Deus em nome de Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Este é uma porção da palavra de Deus, logo após a descida do Espírito Santo, logo após o primeiro sermão da igreja cristã, feito pelo nosso irmão Pedro, onde foram batizados 3.000 almas. E nesse contexto, aqueles que foram batizados, aquelas 3.000 almas que aceitaram a palavra de Deus e foram batizadas, aquelas 3.000 pessoas, diz o texto, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós vamos perseverar nas orações. Esse é o motivo deste culto. Mas antes, feche os seus olhos que nós vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, Senhor, da Tua capacidade. Nós necessitamos para que o Senhor possa estar agindo no falar e no ouvir. No nosso falar e também no nosso ouvir. Para que neste culto, que é de oração, possamos entender as orações das quais chegam ao céu. Das orações que produzem orando ao Senhor e te buscando, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto que fala que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é muito interessante que, quando fala nas orações, está no plural. E quando está no plural, não é uma mera duplicação de hábitos no orar, mas é dos vários tipos de oração. É disso que vamos começar a falar hoje. Este texto está ainda dentro do tema proposto há duas quartas-feiras atrás, orar é invadir o impossível. Hoje nós vamos orar, invadir o impossível, que é uma convocação de Deus. Porque
porque a Bíblia, além de nos convocar, ela nos dá muitas possibilidades de compreendermos os caminhos de Deus e de que testemunhe os seus atos, os atos de Deus, através de nossas vidas, através da vida desses homens e mulheres do passado, mas hoje através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Porque é necessário que cada cristão desenvolva e cultive uma vida de oração. E são vários tipos de oração que nós temos que desenvolver na nossa vida espiritual cristã, em nome de Jesus Cristo. Ainda eu convido o irmão a ir lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6, Efésios, capítulo 6, no versículo de número 18, em que Paulo escreve aos cristãos daquela época, daquela cidade de Éfeso, mas também escreve para nós hoje, nesta época de hoje, do agora, aqui no Brasil, na Vila Penteado, e escreve assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando está falando assim, meu irmão, minha irmã, a respeito de toda oração, eu creio e penso que ele está falando da nossa participação como povo de Deus, como cristãos, porque confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que possamos invadir o impossível de Deus através das orações. Invadir o impossível de Deus é invadir o inferno e povoar o céu. Invadir o impossível de Deus é uma luta espiritual. Invadir o impossível é fazer incursões nas operações do reino das trevas. Isto requer toda a oração. Isto requer toda a oração em todo o tempo, como diz o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Por meio e por todo tipo de oração. Então é necessário que nós, e creio em Deus, e o Espírito Santo vai nos capacitar a entender e a compreender essa verdade de toda a oração. Porque toda oração é estar preparado, é estar equipado para cumprir o ministério da oração. E quando nós estamos falando do ministério da oração, nós temos que compreender agora. Nós não podemos pensar que o conhecimento da oração também ele pode tomar o lugar da oração. Porque a oração é uma parceria dos redimidos por Deus, para Deus, operando lado a lado, Deus e cada um de nós, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para a realização dos propósitos de Deus, em nome de Jesus Cristo. É por isso que Deus deseja e quer que compreendamos o poder da oração, que já está à nossa disposição. Você tem essa disponibilidade de orar ao Senhor, você tem livre acesso ao trono da graça. Você pode conversar com Deus, porque Jesus já conquistou isso para nós, em nome de Jesus. Compreender as orações, toda oração, é a gente ter pelo menos duas alegrias que nos esperam. A primeira alegria seria que nós possamos reconhecer as experiências que ainda não nos foi dada a conhecer. E a segunda alegria é que nós descobrimos que nós somos livres, queridos.
Nós somos livres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos livres no Espírito Santo como homens e mulheres de Deus, comprometidos com Deus para toda a glória. É por isso que nesta noite pretendo e o Espírito Santo possa nos capacitar a falar sobre orando com toda a oração. Há muitas orações e nós precisamos aprender essas muitas orações pelo Espírito Santo ao Deus Criador, em nome de Jesus Cristo. Esta deve ser o nosso hábito para que a gente possa invadir o impossível e aumentar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Amém? Louvado, engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente invade o impossível, nós não aumentamos o impossível sem crescimento da nossa compreensão nas nossas orações. Se você não ora, você nunca vai compreender o que significa o poder e a autoridade de Deus. Se você ora, você vai entender o poder, vai receber o poder e a autoridade de Deus na sua vida. Porque é liberado através da liberdade do conhecimento da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Neste terceiro encontro em que nós estamos conversando a respeito de orar a invadir o impossível, eu quero trazer a oração do Pai Nosso, esta oração que provavelmente é repetida no mundo inteiro e muitas vezes talvez a oração mais conhecida do planeta chamado Terra, porque de alguma forma a oração do Pai Nosso nos dá paz no nosso coração, nos traz essa paz do coração, porque esta oração do Pai Nosso, ela acalma a nossa alma, porque esta oração do Pai Nosso, ela parece nos levar a um lugar melhor. Eu não estou falando uma reza do Pai Nosso. Eu estou falando de uma oração, de uma conversa com Deus, nos moldes pelos quais Jesus Cristo de Nazaré ensinou o seu discípulo e nos ensina também todos os dias da nossa vida, hoje, nesta época em que nós estamos vivendo. Porque Jesus começou assim, e esta deve ser a nossa primeira compreensão. E essa primeira compreensão, Jesus começa assim: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Quando nós começamos a orar, queridos, e Jesus está nos ensinando nesta noite, em que nós temos que orar as orações, esses vários tipos de oração, iniciando o Pai Nosso. Quando ele fala assim, Pai Nosso, ele está declarando que Deus é um Deus vivo. E quando ele declara que Deus é um Deus vivo, apesar de dizer a palavra que ninguém jamais viu a Deus, mas ele continua, o evangelista João, falando assim, que ele que viu o Deus unigênito, e que esse Deus unigênito é Jesus Cristo, e que ele está no seio do Pai, e é quem o revelou. Foi Deus que revelou Jesus Cristo. Foi Deus que revelou Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer que Deus é vivo. Ele é cheio de vida. Vida vivida para que nós tenhamos vida e vivenciamos a vida que é dele, em nome de Jesus Cristo. Mas também nós podemos ressaltar que Deus é um Deus amoroso, porque foi ele que nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus que é a origem do amor e que nos amou primeiramente em nome de Jesus Cristo. Mas também nós podemos ressaltar que Deus é Pai. E Ele é Pai porque o nosso pedido nós devemos dirigir ao Pai. Foi por isso que Jesus discursou lá no cenáculo, antes de ser preso e morrer na cruz. E Ele discursou da seguinte forma, diz lá em João,
capítulo 16, no versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis, disse Jesus. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao meu Pai, Ele vos-la concederá em meu nome, no nome de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer que Deus é Pai. Compreender a oração do Pai Nosso, meus irmãos, minhas irmãs, é elevar a oração ao céu. A oração atinge o céu. E quando ela atinge o céu onde que Deus está, atinge pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva as nossas orações, eleva as nossas orações ao céu. E Deus, o Papai, assiste às nossas orações, porque Ele sempre vai responder aos que o adoram em espírito e em verdade. Compreender a oração do Pai Nosso, meu irmão, minha irmã, de que toda a oração ela deve convidar a vontade de Deus para operar na terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que diz a oração do Pai Nosso. E quando a oração do Pai Nosso fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque o Deus a quem adoramos é o Senhor de toda a criação. É o Senhor de toda a terra. E o seu poder não conhece limites. É Ele que espera fazer a sua vontade, a vontade que é dele na terra, em resposta às nossas petições, em resposta às nossas orações. Venha o teu reino. Ore assim, meu irmão, minha irmã. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Senhor, na terra, como que é feita no céu, onde que está o Senhor. O reino de Deus, meus irmãos, e o seu governo é eterno. Não tem fim. Somente é Ele que rege a terra. É somente Deus que dá as diretrizes, os parâmetros e a direção. Mas se Ele tem que ser convidado. Então vem o teu reino. Convida o reino de Deus para que venha a terra. Mas esse reino que é da mesma forma como que é lá no céu, queridos, em nome de Jesus Cristo. Porque a terra tem que ser regida da mesma forma que é regido no céu. Na terra há rebeldes, na terra há pecadores, mas Deus encontra alguém para que possa operar a palavra dele, para que possa orar e possa convidá-lo a vir à terra da mesma forma como que ele está lá no céu. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Este é o motivo porque Deus falou ao profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz assim, viu que não havia ajudador algum, Deus viu, ele falou para Isaías, ó, não há ajudador nenhum, Isaías, não tem jeito vocês, né? Mas ele, ao mesmo tempo que afirmou assim, ele maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus, ele ficou maravilhado que não houvesse intercessor. Por quê, queridos? Nós não somos um intercessor responsável. Nós não somos um intercessor coerente. Nós não somos um intercessor verdadeiro. É por isso que Deus se alegrou. Porque aí possibilitou o quê? Continuando lendo o versículo 1 de Isaías 59. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. O braço de Deus é que trouxe a salvação a cada um de nós, a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a sua própria justiça, a justiça de Deus, é que nos sustenta, nos guarda em nome de Jesus Cristo. Este é o motivo, porque Deus se fez homem e veio habitar na terra. Jesus de Nazaré, o Senhor, o nosso Deus. Mas esse versículo também, meu irmão, minha irmã,
Isaías 59:1. Então eu errei aqui, viu, queridos? Então me perdoa, mas depois nós consertamos isso em outra oportunidade. Mas que esse versículo existe, tá bom? Isso mostra o quanto Deus deseja nos salvar, queridos. Isso mostra. Mostra perfeitamente o quanto Deus deseja nos salvar. Deixa eu abrir 55 aqui, né? Agora eu fiquei encafifado aqui, né? 59, não 55. Depois eu procuro melhor, tá bom, querido? Eu devo ter anotado errado aqui, me perdoe em nome de Jesus Cristo. Mas, mesmo assim, mostra que Deus é que deseja nos salvar. O coração de Deus anseia que todos os seres humanos sejam salvos em nome de Jesus Cristo. E isto também se evidencia na vida do filho. O papai, quanto o filho, deseja que nós sejamos salvos. Hoje, no nosso tempo, no agora, Deus opera a redenção e a salvação dos homens através da igreja. E ele fala assim, né? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E a igreja que é hoje, Deus deseja que a glória esteja na igreja, esteja em Jesus Cristo, e está em Jesus Cristo porque Ele veio à face da terra, Ele mostrou a glória de Deus para nós, e Jesus Cristo mostrou a glória de Deus, e a igreja deve mostrar a glória de Deus em todo o tempo, a todas as gerações e para todo o sempre. Nós somos uma igreja cristã, chamada metodista, na Vila Penteado, nesta cidade que Deus nos colocou, e ela tem 60 anos. Quanta gente passou por aqui, quantas pessoas passaram por aqui e deixaram um legado, deixaram inspirações de vida cristã. Hoje, nós, igreja, membros da igreja metodista, que devemos deixar um legado de fé, devemos deixar inspirações de nossas vidas, para que outros sejam inspirados através de nossas vidas e recebam esse legado da palavra de Deus, que gera fé, que traz a fé, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, ore, sem cessar. Vá à presença do Papai em adoração. Clame ao Senhor, para que a sua vontade seja feita na terra como deve ser, como é feita no céu, em nome de Jesus. A outra compreensão da oração do Pai Nosso é que Deus se interessa pelos detalhes, nossos detalhes diários de vida. E por isso nós devemos orar a esse respeito. Porque diz a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, agora. Receba o pão de Deus na sua vida, o alimento diário da palavra de Deus. Peça ajuda a Deus nas coisas corriqueiras da sua vida. Peça ajuda a Deus, porque Ele ordena que se faça o que você deseja, o que você necessita, em nome de Jesus Cristo. Isso não significa, querido, que nós devemos estar preocupados com detalhes. Porque o nosso Pai Celestial sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Ele é conhecedor de todas essas coisas, daquelas coisas que nós necessitamos. Mas também nós não podemos ser negligentes, queridos, porque Ele é o nosso provedor.
É Ele que providencia todas as coisas para a nossa vida abundante e providencia o caminho em que vamos percorrer, o caminho de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus Cristo. Mas, querido, compreender a oração do Pai Nosso é porque nós não devemos ir a Deus sem conhecimento da nossa necessidade de purificação. Nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele nos perdoará e nos purificará de todos os pecados. Diz a oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados. Nós temos que pedir perdão a Ele. Mas esse pedido de perdão, meu irmão, minha irmã, não é com um sentimento de culpa. Porque a nossa culpa já foi levada por Jesus Cristo. Naquele momento que foi levada por Jesus Cristo, quando Ele morreu na morte de cruz e ressuscitou, nós não somos mais culpados de nada. Por isso que nós devemos perdoar, pedir perdão pelos nossos pecados. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo. Não para que ele fosse, mas para que ele... Perdão. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele julgasse o mundo, mas para que ele fosse salvo, que nós sejamos salvos por ele. Nós somos salvos por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo em sua vida, viva esse senhorio de Jesus Cristo em sua vida, de uma maneira que inclua diariamente a sua confissão dos seus pecados, porque o Pai não está interessado em coisas, mas o Papai está interessado na santidade, porque seremos perdoados em nome de Jesus Cristo. E para sermos santos nós temos que exercer o perdão, exercer o nosso pedido de perdão a Dele. Não é suplicar, não é esperar, mas é porque o Papai está disposto a receber pecadores. O Deus Pai deseja, anseia que o pecador vá a Ele. O Papai, falando do pai terreno, do filho pródigo, ele ficava diariamente, acredito, de manhã ele ia olhar na janela, na hora do almoço ele olhava pela janela, à noite ele ficava olhando pela janela, nas madrugadas com certeza também ele ficava olhando pela janela para ver se o seu filho, aquele que foi, ele estava retornando. Mas esse filho que é chamado de filho pródigo, quando ele reconheceu o seu fracasso, é que ele voltou ao Papai. Reconheçamos o nosso fracasso, o fracasso do pecado, o fracasso do nosso sofrimento, porque só há solução, porque o Papai está disposto a nos perdoar em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos a respeito de confissão dos nossos pecados, nós estamos falando de uma necessidade continuada. Confessar os pecados, querido, é algo que é continuado. Porque se dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A carta de 1 João, de 2 João, capítulo 1, no versículo de número 8. Espero agora estar certo. Em nome de Jesus. Mas também, querido, a resposta de Deus, ela é contínua. Olha o que diz. A palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é algo, é providência de Deus, do Deus provedor, continuadamente, cada vez que nós confessamos os nossos pecados. Nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Compreender a oração do Pai Nosso é não deixar de lado a visão que Deus tem dos nossos relacionamentos. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Pois também nós perdoamos a todos o que nos deve.
Estou lendo aqui de Lucas, né? A tradução de Lucas da oração dominical. E este relacionamento que devemos ter, querido, ele deve ser tanto vertical como horizontal. É um relacionamento para compreendermos o perdão. Para compreender o perdão, nós dependemos da nossa disposição de perdoar. Este é um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento também com meu irmão. A altura da cruz de Cristo, mas também a largura da cruz de Cristo. Deus, ele recusa-se a criar uma geração de filhos que não seja semelhante a ele. Deus, ele quer que os seus filhos sejam realmente semelhantes a eles. Pois que foi ele que nos gerou, queridos. Nós éramos barros, mas recebemos o sopro da sua boca nas nossas narinas e a partir daí que nos tornamos alma vivente. De uma estrutura de barro, nós passamos a ter uma estrutura espiritual viva para Deus, por Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus exige que todo ser humano desfaça dos traços de Adão, para que seja e faça os traços de Jesus na vida. Nós devemos trazer, evidenciar esses traços, essa imagem, essa semelhança com Jesus Cristo. Não permita que a falta de perdão em sua vida continue, meu irmão e minha irmã, porque não faz parte da natureza de Deus. Se você quer ir a Deus, busque a natureza desse Deus, Criador de todas as coisas. Porque Deus confronta a natureza dele com a nossa natureza, em Cristo Jesus. Perdoe para ser perdoado. Liberte para ser liberto de todas as amarras de Satanás, do diabo. Isso, na realidade, é amadurecimento. Isso é maturidade. É uma maturidade que se movimenta. Ela vai para cima e para o alto. E isto certamente ocorre pelas orações, porque serão respondidas. Ore ao Senhor e receba a resposta do Senhor. Tem um exemplo interessante sobre o dízimo, né? Sobre a oferta no altar, lá de Mateus. Fala, se ao trazeres ao altar a sua oferta, e aí te lembrares do teu irmão, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali. Vai, reconcilia-se com o seu irmão. Então volte e faz a sua oferta. O relacionamento, meu irmão, minha irmã, tem primazia. Ela tem precedência sobre toda a adoração. Reconciliai-vos já com Deus. Reconciliai-vos já com seu irmão. Pague o preço da reconciliação, da obediência em oração. Peça perdão a Deus, mas peça perdão também ao seu irmão. Relacionamento vertical e horizontal. A outra compreensão da oração do Pai Nosso, meu irmão, é permitir que a minha vontade, a sua vontade, você deve permitir que ela também amadureça. Olha o que diz a oração dominical: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Talvez essas duas afirmativas sejam de difícil entendimento, por causa lá da palavra de Tiago, no capítulo 1, em que diz que, porque Deus não pode ser tentado, às vezes nós achamos que Deus nos tenta, mas a palavra diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, por que orar pedindo que Ele não faça o que Ele nunca faz? Por que orar? Deus não peca.
Por que você orar pedindo perdão pelo pecado? Eu gostaria de explicar através dessas duas afirmativas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. São duas afirmativas, queridos, que estão ligadas uma à outra. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E elas estão ligadas uma à outra para que a gente possa compreender que nós somos convocados a sermos maduros. Deixa de ser criança. Deixa de viver a vida como criança. Criança, qualquer coisa, chora e vai para a mamãe. Vai para o papai. Vamos deixar de ser criança, vamos partir para o amadurecimento espiritual. Uma vida cristã verdadeira. Cresça espiritualmente. Porque essas duas afirmativas não nos levam para dentro do pecado, mas nos leva para fora do pecado. Há perdão. Se você confessa os seus pecados, você é perdoado e purificado. Quando você ora, querido, meu irmão, minha irmã, reconheça. E não deixe que a tentação te assalte. Porque o problema não é com o papai, não é com Deus, mas que é comigo e com você. O papai, Deus, ele é nosso protetor. Ele nos perdoa, ele nos purifica. A pessoa que ora, ela deve estar disposta a crescer. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você tem que ter disposição para crescer no mundo espiritual, crescer, amadurecer. Ser verdadeiramente um filho de Deus vivo. Ter a disposição de aprender e fazer diferença nas suas provações, em todas elas. Porque as provações, meu irmão, minha irmã, elas nos refinam, elas nos lavam, elas nos purificam, elas nos livram da destruição de Satanás e também nos livra dos nossos desejos carnais. A oração dominical, a oração do Pai Nosso faz essas coisas. Por isso que nós devemos orar a Deus. Pai, creio que não me levarás à tentação. Pai, também te suplico para que o Senhor me livre do maligno. Quando nós estamos falando de maledicência, querido, nós estamos falando de personalidade. Liberte a sua personalidade maldosa e tenha a personalidade bondosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por último, e finalizando, compreender a oração do Pai Nosso, a toda a oração, significa que nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Porque a oração do Pai Nosso diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faça essa entrega, meu irmão. Demonstre que você entregou com atitudes de levantar as mãos e esperar as misericórdias do Senhor. Mesmo que as suas orações sejam cheias de fé, ousada, oferecida de obediência, transbordante de louvor e de confiança, ainda assim dependemos de Deus e tão somente dele. Aconteça o que acontecer, meu irmão, minha irmã, seja dependente totalmente, plenamente a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Papai maravilhoso, amoroso, fiel, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração.
nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o que podemos dizer, Vila Penteado? O que podemos dizer, cada pessoa, cada ser humano, o que nós podemos dizer? Nós não podemos dizer nada. Não há nada que possamos fazer. Não há nada que possamos ter atitude se não for a presença do teu Santo Espírito em nós, ó Pai. Na concordância, Senhor Deus, com Jesus, na concordância com Deus Pai. Papai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade de prestar um culto, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus. Um culto, Senhor, de oração, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, orando a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar recebendo os nossos pedidos, Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. É isso que diz a Tua palavra. E aqui nós viemos com esse propósito de pedir. Porque quando pedimos, nós vamos achar, Senhor. E os nossos achados, Senhor Deus, vêm do céu, Senhor, onde o Senhor está. Por isso, Senhor Deus, que nós queremos orar e interceder, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão com Covid, Senhor Deus, aqueles, Senhor, que tem enviado mensagem, Senhor Deus, de parente ou de pessoas e da própria pessoa que esteja com esta enfermidade, Senhor, desse tempo, Senhor Deus. A nossa irmã Maria, Senhor Deus, o nosso irmão Gilberto, a Valquíria, Senhor, a Rose, Senhor, a Lourdes, o Tyson, Senhor Deus, que já está se recuperando em nome de Jesus Cristo, Pai. O Beto ainda que não está se recuperando, Senhor. Mas nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra de vida e não de morte, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, quando opera, Senhor, não há quem possa impedir, Senhor, não há vírus, Senhor, não há Covid, não há nenhum tipo de enfermidade, não há doença, não há, Senhor Deus, principados, potestade, porque todos eles já foram derrotados na cruz, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está ressurreto, está vivo, subiu ao céu, está junto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus. Ô, Papai, também oramos, Senhor, em favor dos filhos da nossa irmãzinha Lúcia, Senhor Torres, Senhor Deus. Ô, Papai, dos filhos, Senhor Deus, que estão lá, Senhor Deus, por causa desse isolamento, Senhor Deus, ansiosos, Senhor Deus, há vício, Senhor Deus. Ô, Papai, o Pablo, Senhor, o Jorge, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, com as Tuas mãos poderosas, Senhor Deus. Abraça esses jovens, Senhor. Essas pessoas, Senhor Deus, para a Tua glória, Senhor. Porque quando o Senhor abraça, Senhor, há a cura, Senhor Deus. Quando o Senhor olha, Senhor Deus, o seu olhar, Senhor, são curadores, saradores, Senhor Deus. Porque assim foi com aquela mulher, Senhor Deus, que estava com aquela enfermidade, Senhor Deus, de sangue, Senhor Deus. Vertia sangue, Senhor Deus, há 12 anos, Senhor Deus. Já tinha ido em vários especialistas da área, Senhor, e ninguém tinha resolvido, Senhor Deus. Aí o Senhor falou no coração dela: se eu tão somente colocar as minhas mãos nas vestes, eu serei curada. E quando ela colocou, Jesus olhou para ela e falou: quem me tocou? Os discípulos não entenderam nada, mas ela entendeu. E quando ela entendeu, falou: fui eu, Senhor Deus. E naquele instante ela foi curada, Senhor Deus. E nesse instante nós declaramos, Senhor Deus, que essas pessoas enfermas e doentes, essas pessoas que estão drogadas, Senhor Deus, ansiosas, Senhor Deus, estão curadas em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela a Tua igreja, a igreja de Cristo, chamada Metodista, e todas as igrejas que pregam Cristo como Senhor e Salvador da vida, Senhor Deus. Ô, Papai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse tempo que estamos em trabalho online, Senhor Deus, via internet, Senhor Deus, não estamos em trabalhos presenciais, Senhor, estamos longe, Senhor, mas estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Ô, Papai, também oramos, Senhor Deus, pelas nações, Senhor Deus, pelas nações, Senhor Deus, do planeta Terra, porque as nações são do Senhor.
Oh, papai, pela nação, Senhor Deus, brasileira, Senhor, pelos governos de todas as nações, Senhor, pelas autoridades, Senhor Deus, pelo presidente, pelo Senado, Senhor Federal, Senhor Deus, pelo Câmara dos Deputados, Senhor, Supremo Tribunal Federal, Senhor Deus, pelos governantes dos estados, pelos prefeitos dos municípios, Senhor Deus, pelos deputados estaduais, pelos vereadores municipais, Senhor Deus. Oh, papai, que caia por terra todo corrupto, que caia por terra todo corruptor, Senhor, que caia por terra toda mentira, Senhor Deus, que a mentira, Senhor Deus, tem por pai o diabo, Senhor Deus, e nós somos filhos do Deus Altíssimo, Senhor Deus, e estamos declarando, Senhor Deus, saúde aos profissionais da área médica, Senhor Deus, saúde, Senhor Deus, aos seus auxiliares, aos seus enfermeiros, Senhor, também saúde, Senhor, emocional, Senhor, particularmente aos professores, Senhor, que as aulas têm sido ministradas online, Senhor Deus. Oh, papai, como é difícil preparar, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, estando longe, não olhando nos olhos dos seus alunos, Senhor Deus, mas também que os seus alunos tenham, Senhor Deus, oh, papai, a evidência dos céus, a evidência do teu Santo Espírito, a capacidade do aprendizado através do online, Senhor Deus, dessas ministrações, Senhor. Oramos pelas igrejas, Senhor Deus. Oh, papai, todas as igrejas, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles, Senhor Deus, que não professam a nossa mesma fé, Senhor, que um dia venham a professar, Senhor Deus, mas se não professar, que os seus olhos de bondade estejam sobre eles, ó Pai. Nós clamamos assim, Senhor, para Ti, Senhor, porque só o Senhor pode fazer algo, Senhor Deus. Nós estamos vivendo num momento, Senhor Deus, que não tem quem possa fazer algo por nós, mas o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é aquele que cura, é aquele que vai à frente, é aquele que nos dirige, é aquele que nos leva, Senhor Deus, a ficar no bom aprisco, no jardim, Senhor Deus. Oh, papai, o Senhor nos fez para um jardim, Senhor Deus. Nós não queremos andar, Senhor Deus, no mundo, Senhor Deus, onde que não há jardim, Senhor Deus. Oh, papai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e bendizemos no teu santo nome, Senhor Deus. Oh, papai, toda a tua glória, a tua honra, Senhor Deus, esteja sobre todas as nações, Senhor Deus. Particularmente nós falamos da nação brasileira, porque é aqui que nós vivemos, Senhor Deus. Mas nós somos de uma nação celestial. E nessa nação celestial nós queremos dar mostras, atitudes, andar e vivenciar e falar da nação celestial. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor
poder te virá socorrer quando tudo deixares moldar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares moldar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando moldar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares moldar. Quando tudo deixares moldar. Quando tudo deixares Agora tá. Nossa falha foi o versículo 1, mas é o versículo 16, Isaías 59. Só corrigindo. Deus te abençoe. Não perca. Olha amanhã, quinta-feira, que nós vamos distribuir a Marmitex para esse povo de rua, né? Esses que dormem na rua, cobertores também, se tiver frio. Mas sexta-feira estaremos aqui no culto de libertação pelo Senhor. Deus abençoe.